Olá, povo lindo, bom dia para quem nos vê durante o dia, boa noite para quem nos vê durante a noite. Eu me chamo João Paulo Longuinho, eu sou professor de História e Ensino Religioso aqui no Colégio de Águas Claras. Também dou um apoio como assessor da juventude para os grupos de jovens dos grupos Somos Pajula. E hoje ao meu lado aqui estou com uma equipe bem bonita, Obrigada. Bem dinâmica, bem prestativa. Estou na companhia de 4 pessoas bem bonitas por fora e também por dentro. Estou aqui na presença do irmão Paulo Fossati. Estou também na presença da minha querida estudante Ana Cecília. Oi. Boa tarde. Estou na presença do Rafael. Oi. E também da Maria Luísa. Olá. E no nosso episódio do La Salle Cast, nós temos aí um tema muito gostoso de debater, que é a pastoral da juventude lasalista como um meio de transformação de vidas. E para dar início ao nosso bate-papo, a nossa conversa bem amistosa, eu quero convidar o irmão Paulo Fossati a se apresentar e iniciar um pouquinho com esse tema. Acho que o senhor, irmão, tem uma vasta experiência neste assunto. Eu, particularmente, tenho o senhor como uma referência e gostaria de ouvir um pouquinho o que o senhor tem a nos dizer sobre o assunto. Obrigado, João Paulo. Olá a todos. De fato, é uma alegria estar aqui partilhando com os jovens as minhas vivências enquanto irmão, enquanto jovem, já há muito tempo, quando eu comecei a minha vida La Salle também com a pastoral da juventude, auxiliando vários grupos em vários colégios, movimentos de igreja. Recordo que eu andava, Ana Cecília, com o violão nas costas e animava os grupos juvenis, as catequeses paroquiais, inclusive até com os meus alunos da graduação, ainda muito jovem, dando aula para a graduação, eu ia com o violão e cantava com os meus estudantes, e ali nós fazíamos também pastoral da juventude. Bacana, bacana. E nas minhas experiências pessoais também, irmão, uma das coisas que mais contribuiu para a minha carreira como docente, como professor, da qual eu gosto bastante, foram as minhas experiências como líder de grupo de jovem. E aqui eu tenho 3 estudantes bem participativos nos grupos de jovens, e a Ana Cecília está entre esses jovens que a gente chama de lideranças, né? E qualquer evento que a gente desenvolve aqui no nosso colégio, a Ana Cecília tem esse papel de estar à frente conosco. Então, juntamente com a equipe da pastoral, que inclui o professor Edson, a Ana Carolina e a mim também, a Ana Cecília desenvolve esse papel aí com muita maestria. Ana Cecília, você poderia falar para nós sobre o seu sentimento com os grupos de jovens da Pajula? É um prazer, né, falar sobre a Pajula. Quando a gente fala da Pajula, do grupo de jovens, o sentimento que eu tenho é por estar mais na frente, nem por estar na frente, porque eu entrei antes mesmo de estar na frente, é o sentimento de família, porque lá dentro a gente é uma família, a gente é um grupo que a gente conta uns com os outros, e a gente pode contar, partilhar as nossas histórias, partilhar as nossas vivências, a gente faz as vivências juntos, a gente que tá mais à frente, porque a Pajula, ela não é uma coisa que só é dada pra gente, a gente que faz a Pajula. E como vários grupos falam, a gente fala mesmo, a gente entra lá como desconhecidos e a gente sai como uma família. Então é uma coisa que impacta muito a nossa vida e a gente vai levar isso pra sempre. Bacana, bacana. Ana Cecília, os grupos de jovens eram parte da minha vida desde os 13 anos de idade, né? Ali eu acompanhava uma prima minha que era líder e desde então fez parte da minha vida. Ana Cecília, qual foi o momento que você pensou, eu quero fazer parte deste grupo? Quando isso aconteceu? Então, eu entrei no La Salle em 2021, no 8º ano, e foi quando eu entrei na Pajula também. Eu entrei no 8º e eu não saí. Até lá, eu entrei no 8º ano com convites mesmo. Aí eu entrei, foi uma época que o grupo tava muito, muito cheio mesmo. Teve até época que teve Viradão, eu participei do Viradão de 2022. E desde que eu entrei, eu quis continuar. E mesmo eu ainda estando muito presente na igreja, participando de grupo de jovens lá também, foi uma coisa que me motivou muito a continuar. E a nossa dinâmica, a gente, as pessoas, foi o que me
fizeram continuar e a partilhar até hoje. Passa a palavra agora para a Maria Luísa, estudante da 2ª série do ensino médio. E Maria Luísa, nos grupos de jovens a gente percebe que tem sempre alguém que a gente gosta mais. Que a gente fala, essa pessoa é legal, quero ser amigo dela. E como diz os jovens, né, vou colar com ela. E nós da Pastoral percebemos essa parceria que você tem, muito produtiva com a Ana Cecília. Você poderia verbalizar um pouquinho para nós sobre essa parceria de muita produção entre vocês duas? Claro, a gente se conheceu já tem um tempo já com Eucaristia. A gente se conheceu lá e a gente vem se aproximando desde então. E a gente se aproximou ainda mais por conta da Pajula. Porque na Pajula, muitas vezes a gente se reconecta com pessoas que a gente pensou que a gente não ia se reconectar, conhece muitas pessoas diferentes do que a gente está acostumado, e é muito bom ver isso na Pajula, ver que a gente realmente se transforma em família, como ela falou. Quero chamar atenção para aquilo que a Maria Luísa está trazendo, importantíssimo, Maria Luísa, porque tanto você como a Ana Cecília trazem o valor da vivência. Hoje, a juventude, mais do que nunca, precisa fazer a experiência de estar num grupo. Sim. Não apenas uma experiência intelectual, mas uma experiência existencial. Então, isso que vocês trazem do sentimento de pertença vai criando vínculo, vai criando engajamento, vai dando sentido. E aí nós vamos nos identificando e vamos fazendo entregas e construindo coletivamente. Então, importantíssimo para a juventude no momento atual termos grupos de referência onde ali nos sentimos por inteiro e podemos fazer uma boa experiência. Sim, é verdade. E as experiências aqui em nosso colégio, na nossa rede de educação, né, no La Salle, algo muito positivo é que as experiências juvenis agregam desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E aí, como representante do ensino fundamental 2, nós temos aqui o Rafael. Rafa, sim, você é o nosso estudante mais novo aqui entre os presentes. Porém, eu te acho assim, muito ativo nos grupos de jovens, as suas observações são sempre bem pontuadas, e eu queria que você partilhasse conosco sobre o seu primeiro contato para com os grupos de jovem. O que foi aquilo que te convidou a participar do grupo de jovem, que despertou o sentimento, quero fazer parte deste grupo? Eu estava lá no 6º ano, quando o tio Edson entrou, explicando um pouquinho sobre a Pajula e o que seria, como é que vai ser os encontros e tudo mais, e aquilo me deixou meio interessado em participar, daí eu fui, sabe? Foi uma coisa meio assim, mais direta. Se sentiu, então, na hora que o professor Edson fez aquele convite na sua sala de aula, então você já se sentiu chamado a participar desse projeto? Isso. Isso. Teve alguma coisa a partir da sua vivência que te surpreendeu e que confirmou que você deveria fazer parte deste grupo? Na vivência, foi um dos bons exemplos, foi Encontrando a Paz, que aconteceu há pouco tempo, sabe? Foi um dos primeiros encontrões, tirando um que eu já tinha ido, que foi no 7º, que eu gostei bastante de ter ido, e eu senti um lugar meio acolhedor, sabe? Um lugar onde eu queria estar. Boa, então dentro daquilo que o irmão Paulo Fossati falou, né? Então você sentiu aquele momento de pertencimento ao grupo. Isso. Pronto, aqui é o meu lugar, foi isso? Isso, foi exatamente assim. Ótimo. Irmão Paulo Fossati, eu já comentei aqui que eu tenho uma grande admiração pelo senhor, e eu queria... Obrigado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... A sua missão é longa. Ainda está... Pode ser considerado que ainda está no início, né? Mas tem uma longa bagagem na carreira da docência. E eu queria que o senhor falasse, principalmente para mim, sobre qual foi o ponto principal que a pastoral colaborou para a sua vivência como docente. E eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre as várias missões que o senhor desenvolve atualmente. Perfeito, interessante, e eu animo todos vocês, jovens, para que participem de algum grupo, porque hoje nós precisamos, por exemplo, a pastoral me ajudou muito na comunicação oral, me ajudou a perder o medo, me ajudou a partilhar as minhas ideias, o meu talento, as minhas competências. Então, aquilo que hoje a literatura diz de soft skills, que são aquelas competências humanas, relacionamento pessoal, interpessoal,
aprender a se comunicar, aprender a respeitar, não só esperar minha vez de falar, mas primeiro, de fato, ouvir o que o outro tem a dizer. Todos esses elementos a pastoral foi me ensinando desde a tenra idade. Então, quando eu fui para a sala de aula, eu já sabia me relacionar bem com as pessoas, eu já sabia me comunicar, eu já sabia coordenar um grupo, eu já sabia esperar minha vez para partilhar e socializar a palavra. Então, vários elementos da didática e da pedagogia me facilitaram muito quando eu, já com 17 anos, fiz meu primeiro estágio no magistério com uma turma de terceiro ano, os picoruchos, terceiro ano. E a minha alegria foi tão marcante que eu não esqueci até hoje. Eram 33 alunos, todos passaram super bem, porque eu aplicava muita dinâmica da juventude para com os meus alunos. A questão da convivência, da oração, aulas no pátio, no meio da natureza, tira da sala da aula, convive, esses laboratórios de aprendizagem que vocês fazem, importantíssimo para a nossa futura vida pessoal, profissional. Ou seja, aquilo que nós fomos vivendo na Pastoral da Juventude, eu apliquei conforme as idades. Comecei dando aula para os pequenos. Meu primeiro ano de irmão, eu fui dar aula lá para 7º, 8º e 9º ano, e para o ensino médio, e eu era um jovem no meio deles, e me identificava muito pelos valores lassalistas, e depois eu continuei dando aula na graduação, e hoje eu continuo dando aula no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, ou seja, um grande privilégio meu, que mesmo sempre ocupando cargos de gestão, trabalhando na mantenedora, trabalhei 20 anos como psicólogo clínico, trabalhei 17 anos na reitoria e fui 13 anos reitor da Universidade La Salle, em Canoas, Rio Grande do Sul. Durante todo esse tempo eu nunca larguei a sala de aula, porque é no meio dos jovens que eu me retroalimento, que eu volto a ser jovem, que eu volto a falar e entender a linguagem da juventude, e aí eu vejo que eu tenho muito para contribuir. Porque todos esses valores que vocês aprendem nos grupos, nas partilhas, nas vivências, nós levamos para as empresas, nós levamos para a dinâmica das escolas e nós levamos em todos os setores. Hoje, por exemplo, eu ocupo um cargo importante no Ministério de Educação, sou Conselheiro Nacional de Educação, definindo as políticas para as universidades, para as escolas. Por exemplo, agora estamos definindo lá a nova regulamentação para a educação inclusiva, que atinge todas as nossas escolas. Estamos definindo nova política de formação de professores, só para dar 2 exemplos. O ano passado trabalhamos direto no projeto do novo ensino médio, que agora o parlamento vai votar. Então essas questões me ajudam muito, não só pelo conhecimento técnico, porque eu estudo muito e continuo estudando, mas toda essa dimensão humana que eu aprendi na idade de vocês, aprender a negociar, aprender a socializar uma ideia, a construir um projeto coletivo, esses princípios hoje eu utilizo muito. Então eu incentivo muito a juventude para que não fiquem sozinhos, se associem com os grupos e aproveitem, porque as grandes questões de liderança, elas vão sendo desenvolvidas a partir da idade do Rafael, da Maria Luísa, da Ana Cecília. No início da nossa conversa, a Ana Cecília trouxe para nós que o grupo de jovem é feito do jovem para o jovem mesmo. O Paulo Fossati falou que é impossível pensar a sala de aula estando fora da sala de aula. Fazer projeto para a sala de aula, você precisa entender o dia a dia de uma sala de aula. Recentemente,
os grupos de jovens da Pajula passaram por uma reformulação e ganharam aí o título de Somos Juventude. E são divididos por itinerários, sendo o primeiro dele o Somos Juventude. Ana Cecília, eu queria que você partilhasse para nós sobre essa experiência do Somos Juventudes. Partilhando um pouco do Somos Juventude, a gente, como você falou, tem vários itinerários. Para quem não sabe, é dividido por cor. O primeiro é o Somos Humanos, que é o azul. Somos Humanos, que é o azul. Amarelo somos... Isso, tá vendo, Luda? O Rafael tá vivendo que é a o da primeira família. fase, então. Somos Juventude. Isso. É o Somos Humanos, que é pela cor azul, o Juventude pelo amarelo, o Somos Família pelo branco, o Humanidade pelo verde e o Somos Compromisso, que é, Isso. eu acho que é o último, é o vermelho. Isso. Durante todas essas formações, a gente tem um encontro, basicamente, que tem como referência esses itinerários. E aí a gente participou do Somos Humanos, a gente já finalizou. Sim. O Somos Humanos, eu acho, antes de entrar na pergunta, a gente fez a gente aprendeu muito sobre quem estava ao redor, sobre a gente, sobre nós mesmos. A gente se conheceu muito na Pajula, a gente fez viu muito por fora também. Muito a gente, relações, como a gente era como humanos. A gente falou muito sobre sentimento, sobre essa questão mesmo de ser humano. Redescoberta, uma nova visão do mundo, basicamente. Lembrei Basicamente de uma historinha sobre seres humanos. Posso contar? Claro, vontade. No ano 2015 foi a primeira vez que eu fui ver o Papa Francisco no Vaticano. Meu Deus, que massa. Eu tô Você já numa foi pro equipe Vaticano? científica dele e foi a primeira vez que ele nos convidou. E ele deu espaço para nós cientistas fazermos 3 perguntas. A primeira pergunta que um cientista fez, não fui eu, disse: Papa, qual é a principal função de um cientista, de um cristão ao redor do mundo, na sociedade de hoje, no meio da juventude? E eu fiquei pensando, cara, o que o Papa vai responder agora? Eu acho que ele vai mandar a gente rezar um pouco mais. E, de fato, se mandasse rezar, eu disse, ok, concordo. Sabe o que o cara disse para todos nós? A primeira e principal missão de qualquer cristão e de qualquer pessoa hoje é ser verdadeiramente humano. Porque nós saímos do eixo principal da humanização, não conseguimos mais chamar o outro de irmão, não conseguimos mais olhar no rosto, perdemos a sensibilidade com o outro que passa e convive ao meu redor. Diz ele, a grande missão de vocês, educadores, e com a juventude, é ajudar a ser um pouquinho mais humano. Se a tua vida deixar o entorno um pouco mais feliz, se você conseguir acolher mais um colega, se você conseguir diminuir a tristeza de alguém que está na tua turma, já valeu o teu dia. Então o Papa disse, vão para casa com essa missão de serem um pouquinho mais humanos, para que juntos possamos deixar a sociedade mais humana, mais fraterna, menos ameaçadora e mais acolhedora. Legal, né? Muito Sim, achei legal. isso Muito muito legal, bom. muito. Eu acho que é isso que a gente aplica nesses itinerários formativos, né? De desenvolver justamente a humanidade, a juventude, todas essas etapas. Eu acho muito legal que lá a gente consegue desenvolver projetos incríveis, como uma vez que a gente veio aqui, eu e a Ana Cecília, a gente apresentou um projeto aqui para o Cássio, de realmente perceber as pessoas na nossa comunidade, na nossa humanidade, para tentar tirar um pouco dessa frieza ou desse afastamento, sabe? E puxar a pessoa ali com você para andarmos todos em comunidade. E eu acho que a Pajula diz muito sobre isso, porque ela faz a gente ter uma visão do mundo que a gente faz a gente se perguntar pra nós mesmos. O que a gente pode fazer mais? O que a gente pode fazer pra ajudar todo mundo que tá aí fora? Porque a gente aqui tem uma ótima escola, a gente tem ótimas pessoas, ótimos professores, ótimos educadores, todo mundo ao seu redor, mas quem não tem? Então, a gente pegou muito nessa tecla, porque a Pajula realmente faz a gente ter essa visão de fora, ter essa visão de mundo, sem ser dentro daqui, dentro da nossa bolha. Porque, querendo ou não, a gente vive em uma bolha. Só que muita gente lá fora não vive. Então, a Pajula faz a gente ter essa noção, faz a gente ter essa visão
principalmente como humano, como juventude, e eu acho que esse é um dos impactos, um dos melhores impactos que ela causa na gente. Exatamente, Sim. É como eu vou permanecer na vida das pessoas quando eu vou embora. Sim, né? exatamente. Se nós conseguirmos permanecer na vida das pessoas por um gesto, por uma acolhida, já valeu. Sim. Verdade. O tanto que a pastoral ela agrega nos nossos compromissos diários, fazem 10 anos que eu lidero aqui os movimentos de jovem da escola aqui em Águas Claras. E ao longo desses 10 anos tem um fato que eu gosto de contar, que eu estava em casa numa sexta-feira e meu telefone toca, era um dos jovens participantes dos grupos. Ele ligou, me chamava de JP e fala: JP, como é que é aquela dinâmica que você realizou no dia tal, na hora tal? A princípio eu fiquei pensando, por que ele tá me perguntando de uma dinâmica que a gente já fez há algum tempo? E aí, o que foi, cara? Eu vou participar de uma entrevista, e uma das etapas da entrevista é produzir uma dinâmica na qual todo mundo possa participar sem ter distinção, que todo mundo participe ao mesmo tempo. Bichão igual. Passei o roteiro da dinâmica para ele ali no telefone mesmo, expliquei. E aí, 2 dias ou 3 dias depois, encontrei com ele e perguntei: e aí, como é que foi? Cara, aquela dinâmica me ajudou e eu passei mais uma etapa no processo seletivo. Então, o que isso me fez assim pensar? Cara, esse cara, ele, um ótimo estudante, né? Os boletins desse estudante eram sempre de 8 para cima, mas o que fez ele ser fora da média, né, diferencial, foi uma vivência nossa do grupo de jovem. Então, é uma oportunidade de crescimento que nem todo mundo aceita participar. Sim. Voltando para mim, particularmente, me tornar um professor que eu sou hoje, eu me acho bem comunicativo, às vezes até bem com meus estudantes. Eu sou bem comunicativo. Muito. Altas piadas de tiozão, né? Quando eu tinha aulas com ele era muito, vamos fazer isso, aquilo, vamos, animação, galera, vamos nessa. Me acho bem imperativo, não costumo ficar sentado na minha cadeira, porque são comportamentos que a gente aprende nos grupos de jovens, né? Nessa parte dos somos humanos. E até partindo para o somos juventude, que é você ir até a pessoa que precisa de você. É você não se contentar com pouco, é procurar, é cutucar, é fazer aquela pessoa participar, até aquele mais quietinho no canto. Aí vim pra cá, que é algo que eu aprendi ouvindo também o irmão Paulo Fossati, que é querer a participação de todos. Dentro de um espaço colaborativo, né, irmão Paulo Fossati? Todo mundo é especial. Dentro dessas suas enormes vivências aí, que o senhor tem vários atributos, quando o senhor vê um irmão, alguém ali mais acanhado, o que o senhor pensa? Qual é o seu esforço de inserir aquele jovem, aquela pessoa dentro do contexto do seu trabalho? É muito interessante porque nós, para vivermos uma verdadeira e plena democracia, não teríamos o mundo dos excluídos. E eu digo nas minhas palestras, e acredito muito, enquanto tiver um jovem fora da sala de aula, enquanto tiver um jovem sem uma referência de família, ou sem amigos, ou sem uma escola, ou uma universidade, nós não estamos vivendo a verdadeira inclusão, a verdadeira democracia, e essa pessoa não está vivendo o exercício pleno da cidadania. E se nós olharmos o Evangelho, é claro, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é para meia dúzia ter vida, nem para um grupo de privilegiados, nem para quem está numa bolha, é para todos. Então, esse mundo da inclusão é um convite da pedagogia lasalista. É bom lembrar que o ano 2023 nós falávamos uma pastoral da juventude voltada para o serviço, ou seja, vamos incluir uma sociedade para todos, um evangelho para todos, a luz para todos. E a própria teologia também nos diz, e os documentos La Salle Mundo nos convidam a irmos para as periferias e buscar aqueles que estão isolados. E o que está fora, isolado, excluído, é o tanto que está lá fora, sem condição econômica ou financeira ou afetiva, mas também as diversas formas de pobreza existencial que pode acontecer aqui dentro do Águas Claras, que não tem uma pobreza econômico-financeira, mas poderá ter alguém pobre afetivamente, pobre de afeto,
pobre de espiritualidade, que está aí do meu lado todo dia. Então, este olhar especial de acolhida às pessoas é fundamental para nós. Irmão, eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui, que você falou que estava no Rafael. Ministério da Educação, né? Como você chegou no Ministério da Educação? Foi algo que você quis? Foi alguma proposta que você recebeu? Alguma coisa que você percebeu que, poxa, isso parece ser legal, vou tentar. De fato, para chegar no Ministério de Educação, para ser conselheiro, existem ao redor de umas 80 instituições ligadas à educação em todo o Brasil que indicam nomes. Então, te imagina que o presidente da República e o ministro da Educação recebem uns 300 nomes indicados por essas 80, 90 instituições de todo o Brasil. E ele precisa ir fazendo um filtro, ver quantas vezes esse nome foi citado, até dizer, cara, chego nesses 5 nomes. Geralmente, a cada 2 anos são reconduzidos 4 a 7 conselheiros. Então, quando eu fui conduzido para o Ministério, eram 6 vagas. Te imagina, diante de 200 e poucos nomes, eu acho que deu no mínimo uns 250 nomes, o ministro e o presidente escolheram 7, e eu fui um dos 7. Porque eu fui indicado por muitas instituições pelo meu histórico, porque eu já tinha um histórico coordenando as escolas católicas do Brasil, e eu fui presidente por 6 anos, então eu tinha um escritório aqui em Brasília e coordenava todo o Brasil para isso, junto com as escolas católicas, as universidades católicas, e eu já tinha como reitor uma postura de liderança, e isso eu comecei e devo à Pastoral da Juventude, que me deu oratória, que me ajudou a perder o medo, que me ajudou a ter boas ideias, e também devido ao meu currículo, porque um dos critérios é analisar o currículo. Então, a instituição La Salista, ela me possibilitou ter uma boa experiência internacional. Imagina as possibilidades. Quando eu fui reitor, em 13 anos eu visitei uns 80 países fazendo convênios. Isso me deu uma boa experiência. Imagino. E sempre para dar conta da missão, eu estudei a vida inteira. Eu fiz 3 graduações, 3 pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, e continuo estudando, porque se eu parar de estudar hoje, amanhã eu não tenho uma resposta condizente para aquilo que o jovem precisa ouvir, para melhor ajudá-lo, para melhor amar, para melhor compreender. Então a filosofia La Salista mostra para vocês que aquele lifelong learning, aprender por toda a vida, é fato, não é apenas retórica, não é teoria. Então, mais ou menos foi por isso, Rafa, pela minha trajetória, o meu currículo. E é um orgulho muito grande para mim, porque eu sou o primeiro irmão La Salista no Brasil a ocupar esse cargo no Ministério de Educação. Você ainda era reitor quando foi indicado, ou você já tinha parado? Eu ainda era reitor quando eu fui indicado. Aí eu abdiquei da reitoria, eu já tinha o meu vice bem preparado, prontinho. Vice, agora tu assume o bastão e eu vou para Brasília. E Rafa, eu fico pensando bem assim, né? Sua pergunta foi ótima. Fico imaginando o irmão nos trabalhos aí do Ministério da Educação, alguns projetos sendo construídos e o irmão pensando bem assim, cara, aquilo que nós vivenciamos dentro dos grupos de jovens dos colégios La Salle encaixaria certinho nesse modelo ou proposta de ensino para a escola X. Aconteceu, irmão, em algum momento de você pensar, essa proposta laçarista que eu vivenciei em algum grupo de jovens, ou até mesmo em algum projeto da pastoral, do senhor pensar que caberia dentro de algum novo projeto de algum estado aqui do Brasil? Olha, fundamental, por exemplo, olhando para a juventude, nós sempre falamos para vocês jovens, para quem nos assiste, o projeto de vida, os itinerários formativos. Hoje em dia, nós temos um número muito, muito grande de jovens deprimidos, jovens indo para o suicídio, jovens que não têm um para que lutar, um para que viver, um para que sair da cama. E dados do Ministério da Saúde, dados da ONU, nos mostram que a cada 100 mortes no mundo, uma se dá por suicídio.
A cada 100 mortes, uma é por suicídio. E dentre essas estão muitos estudantes. Então, uma política para a juventude brasileira, para que tenham um projeto de vida, para que olhem não só o imediato, essa ansiedade do imediato, mas que tenham um horizonte de olhar e se enxergar num futuro, porque nós precisamos construir futuros possíveis para todos nós. Isso eu discuto no Ministério, porque quando não tem futuro, o que está acontecendo? A geração do neném no Brasil não estudam, não trabalham. Só no ano 2022 o Brasil perdeu 500 mil jovens da educação básica das escolas públicas que abandonaram. O que é abandonar? Eu não concluí ensino médio, eu larguei a escola. Eu não consegui o 9º ano, eu larguei a escola. O que significa isso? São sonhos de uma geração que nós estamos atrofiando, nós estamos perdendo. Então, se, por exemplo, o governo aprender conosco de termos projeto de vida, para além do conhecimento intelectual, desenvolver o afeto, desenvolver a espiritualidade, aquilo que o Papa diz, a cabeça, coração e mãos, equilibrar. O Papa diz, uma questão é que vocês não desenvolveram os 3, ou pensam muito, ou sentem pouco, ou cruzam os braços e não trabalham, não vão para ação. E quando fazem, desequilibra. Aí o Papa diz, nós precisamos equilibrar a cabeça, o coração e a ação, que é voltar-se para acolher e incluir todos. Então eu sempre digo para o governo, nós precisamos cada vez mais uma pedagogia em qualquer escola, pública ou particular, colocar espiritualidade, conhecimento intelectual e pessoas a serviço dos outros. Porque a verdadeira felicidade, vocês se dão conta, não está quando nós apenas investimos em nós, mas eu invisto em mim para que o outro seja mais feliz. Então, toda ação que vocês fazem, não é assim? Vocês não têm experiência que vocês se emocionam, choram? Quando vocês vão ajudar alguém, desentregar uma cesta básica, vocês já tiveram essa experiência? Sim. Cesta básica, a gente está fazendo agora, né? Tá indo para fazer mesmo essa entrega. Eu já tive a oportunidade de entregar ano passado, quando a gente veio para a instituição de crianças com renda mais baixa, entregar as doações que a gente fez agora no projeto Mãos Unidas, em dezembro do ano passado, né? Eu tive essa oportunidade de ir com o Tio Edson e com o Danilo, que não tá mais aqui, mas a gente teve essa oportunidade. Foi muito emocionante, principalmente a emoção das crianças perguntarem, não, você vai ficar aqui mais? Porque a gente não ficou tanto tempo. Das crianças virarem pra gente e falarem, você vai ficar mais? Você vai vir aqui, brinca comigo, vai ali comigo? E a gente não poder ficar mais, então foi esse olhar que a gente teve muito pra falar, cara, a gente precisa fazer mais, a gente precisa vir aqui. Porque é tanta, como você falou, tanta falta de sentimentalismo, de exclusão, que faz a gente querer ficar lá e falar, não, eu posso transformar o dia dessa criança brincando com ela, não só de criança, mas também a gente fez até um projeto também pra ir em casa de lar de idosos, porque a gente pensou, cara, se as crianças têm assim, imagina os idosos que ficam sozinhos, eles só querem alguém pra conversar, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa ir lá conversar com eles. E saber ouvir. Saber ouvir. Perguntar, eles só querem alguém pra conversar, pra ouvir a história deles, pra ouvir os ensinamentos dele. Então é uma coisa que me pega muito. Isso daí também é uma questão de lembrança, né? De você ficar lá, é uma memória muito mais afetiva daquilo que você sente, do que você lembra, né? E esse ouvir produz uma sensação de bem-estar enorme. Se vocês pegarem pela biologia, por exemplo, quando as pessoas se sentem ouvidas, amadas e acolhidas, elas vão produzir muito a ocitocina, que é aquele hormônio do prazer. E o hormônio do prazer vai multiplicar células sadias no corpo. E aí a pessoa podia estar meio que choramingando, cabisbaixa, com dor de cabeça. Quando vocês convivem com elas, diz, cara, até a minha dor de cabeça foi embora, o meu mal-estar sumiu. Realmente. Já viram isso? Prestem atenção quando vocês vão no meio das pessoas e de fato amam, se entregam. Do contrário, quando as pessoas se fecham,
elas vão produzir o que? Aquele hormônio que é veneno, que é o cortisol, que vai na corrente sanguínea e vai matar um monte de células. E a gente fica o quê? Sisudo, cabisbaixo, cansado. Então, toda essa doação para as pessoas é saudável tanto para nós quanto para os outros. Sim, e a gente vê também porque, basicamente, na sociedade que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, onde muita gente tem a pressão, internet, tudo, todo mundo, muita gente se fecha. E, às vezes, alguém só quer alguém pra conversar, só que tem muita gente, até pra gente ter muito orgulho, a gente não chega e fala, preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Então, você perceber e tá lá pra fazer a pessoa falar, não, você pode sentir que a pessoa pode ser ouvida, que você tá querendo que ela seja escutada, que você tá lá pra ouvir o que ela tem a dizer, pra ouvir o que ela tem a falar, pra ajudar mesmo. Sim. Mesmo ela sem pedir ajuda, ela não precisa falar nada. Às vezes, um olhar que você dá pra uma pessoa, você percebe como é que ela tá. E, às vezes, as pessoas têm tanta dificuldade nisso que chega a ser impressionante. Eu acho que essa dificuldade também se dá muito pelo julgamento que a gente vê hoje em dia, né? Principalmente na internet. Que tem os haters e as pessoas ficam com medo de se expressar, de falar, de se abrir. E sei como é. Justamente na Pajula é onde a gente consegue se abrir e ir expondo isso aos poucos, né? E formando essa família que a gente é hoje. Eu acho isso muito legal, o projeto que a gente andou desenvolvendo, inclusive a gente mostrou para o João Paulo lá, que é a gente ir para essas comunidades e conseguir falar um pouco e acolher essas pessoas para elas se sentirem importantes de alguma forma, que elas são muito importantes. Vocês citam várias vezes aqui o termo acolhida é fundamental e é um grande valor da Pajula, porque olhem só, nós tratamos com o princípio do acolher e não julgar. Então a pessoa pode se colocar por inteiro porque ela não vai se sentir julgada, mas ela vai se sentir acolhida. Aí que vem aquela sensação, cara, como é bom estar num grupo de Pajula, né? Lá eles me entendem, lá eles me acolhem, lá eu posso ser eu mesmo. Essas expressões dizem de uma pedagogia do acolhimento, porque o mundo já nos condena tanto, nos julga tanto, e é importante resgatar essa pedagogia da acolhida. E dentro disso, eu tenho uma memória muito viva aqui na cabeça da Maria Luísa. No contexto da pandemia, quando estávamos impedidos de estarmos fisicamente aqui no colégio, nós realizamos os encontros dos grupos de jovens online na forma virtual, né, pelo Meet. E aí, em um desses encontros, a Maria estava presente e nós convidamos como palestrante, como alguém para mediar o encontro, a nossa supervisora Tânia. E a Tânia estava aqui no colégio. E aí, neste momento, a Tânia pegou o seu dispositivo, seu celular, e fez um percurso pela escola, filmando todos os ambientes. Alguns estudantes, incluindo a Maria Luísa, ficaram emocionados. Então, qual é o sentimento ali? Além do sentimento de pertencimento, é que a gente se dá conta de que, no muito, eu não sinto falta do pouco. Mas quando eu estou sem o muito, eu começo a sentir falta daquelas coisas mais simples. Então, Maria Luísa, eu queria que você explicasse um pouquinho por que você ficou tão emocionada naquela ocasião. Eu acho que ali eu peguei alguém me vendo, assim, né? Me vendo como estudante. E o La Salle, eu acho que o espaço do La Salle também é um lugar muito incrível. É um lugar que eu me sinto muito acolhida. Dos lugares que eu fui, das escolas que eu já estudei, o La Salle foi o que eu mais me senti pertencente. E acho que justamente pelos valores que o La Salle agrega, assim, e pela Pajula também, eu fiz a Pajula online e eu percebi que era aquilo que eu queria fazer, assim, no ensino médio e durante a minha caminhada jovem. E é isso. Então, vamos aproveitar a ocasião e me responde qual é a sua maior paixão como jovem lasalista? As amizades, com certeza. E os encontros. Nos encontros, como encontrando ano passado, cara, você se sente vivo, assim, de uma maneira que eu nunca me senti. É algo que eu fico até com vontade de chorar, porque
É uma energia, cara. Você vê todo mundo ali vivendo aquilo ali, sabe? Realmente vivendo, não se importando pro que você vai falar, pro que você vai deixar de falar. E só quer estar todo mundo ali junto. E aquele sentimento de ser importante, de ser especial. Nos grupos de partilha lá que a gente Isso é fez importante, também. né? Quantos jovens tinham nesse contão e qual foi o local que ele aconteceu? Foi em Canoas e foi no ano passado. Foi em torno de 500 a 600 jovens. por aí. Muita gente. Foi nacional, Muita né? gente. Então Foi pra teve lá gente. também, Rafa? Eu não. Não. Não, ele tava no sétimo ano. Sétimo ano. Sétimo, Só foi alguns do oitavo, né? Esse ano o Rafa vamos visitará visitar- Manaus. Esse ano a gente vai pra Manaus, né? Esse ano o encontro será em Manaus. Será em Manaus? Sim. Regional, né? E já tô criando muitas Já tamo expectativas. Gente, isso é muito legal. Eu posso contar Demais. de um Animado. encontro que eu ajudei a organizar, que eu me emocionei e chorei junto. Sim, eu quero ouvir. É muito legal, cara. Eu chorei junto, me emocionei, porque foi uma luta, assim, incrível. Eu dizia lá no início do nosso bate-papo que eu participo de uma equipe científica do Papa desde 2015. E cada ano nós organizamos um congresso em algum país do planeta para levar as boas práticas de solidariedade, de ajuda Que legal. fraterna, não olhando para as religiões, mas olhando que prática que promove a vida. E no ano 2017 nós fomos para Jerusalém, na Universidade Hebraica. que massa. E qual era o nosso Nossa sonho? Senhora. Juntar jovens de Israel e jovens da Palestina. Que até agora nós estamos vivendo todo esse conflito. Sim, sim. E os jovens É, diziam, cara, nós não entendemos porque os nossos líderes ficam brigando. Nós respiramos do mesmo ar. Nós dependemos do mesmo sol. Nós somos humanos, temos os mesmos sentimentos. Por que vivem brigando? Nós trabalhamos o ano inteiro e olha a nossa alegria. Nós conseguimos, durante 3 dias do encontro, reunir 30 jovens da Palestina com 30 jovens de Israel. E eles estavam juntos, e cada um de nós, por exemplo, eu rezei para o meu Deus cristão. Todo Sim. mundo me respeitou e me acolheu. Agora você reza para o teu Deus Alá. E assim cada um rezando para o seu Deus e dizendo, cara, o que vale aqui, o respeito à vida humana, a solidariedade. E nós concluímos aqueles 3 dias plantando uma grande oliveira. E na oliveira todo mundo sujou a mão de terra e colocou aí como símbolo da nossa fraternidade, da união, dizendo que é possível sim nós construirmos uma nova humanidade solidária e um mundo de paz. Então agora, quando a gente vive esse conflito no Oriente Médio, esse conflito todo, essas mortes, essa dor incessante, toda hora me vem na cabeça, não percamos a esperança. Eu acredito que aqueles 30 jovens da Palestina e de Israel, hoje já adultos, devem estar lutando por essas causas do bem comum. Sim. Então esse encontrão que vocês de fato vivem intensamente esses valores, vocês vão levar para a vida. Com certeza. E o Rafa, que vai para o primeiro encontrão fora da Grande Brasília, esse ano em Manaus, você vai voltar de lá, cara, com uma experiência Com fantástica. certeza. Assim espero, né? Aham. E também uma coisa que eu gostaria de falar, que ficou aqui me... Sabe, tipo assim, pergunta, é que você falou do Papa, que ele disse que cada um, não que cada um que podia fazer 3 perguntas, você falou da primeira, mas você não falou das outras 2, que citei outras 2. É que a primeira me impactou muito. Então, eu lembro da segunda, porque a segunda envolveu uma universidade nossa em Belém, na Palestina, que é uma universidade onde nós só temos 13% de cristãos. Nossa. Só 13% de cristãos. Eu estive 2 vezes lá conversando com as alunas que usam aquela... hijab. turbante. Hã? Hijab. Então, cara, o que as alunas me diziam? Aqui é um território de paz. Aqui a gente se sente amado, aqui nos sentimos acolhidos. E a nossa universidade construiu uma espécie de anfiteatro onde tem uns 3, 4 grandes espaços para cada religião aí poder celebrar sua fé, fazer os seus rituais. E
no pátio todo mundo convive. E nesse espaço, irmão, tem os símbolos laçalistas? Tem todo, porque o que a turma diz? A filosofia laçalista acolhe a todos. Então, nós respeitamos muito todos os símbolos laçalistas, todos, como nós aqui. Mas a grande diferença lá num país que não é cristão, que só tem 13% de cristãos, eles dizem, a turma brigando lá fora e largando bomba, e nós, quando passamos do portão para dentro, o compromisso é, aqui todos somos irmãos e vamos viver a cultura da paz. Muito lindo. Então, isso. muito lindo, muito legal mesmo. E é muito, muito louco pensar, porque a gente vive um mundo que julga muito, né? Que julga cada passo, cada coisa que a gente faz. Então, ter esse perfil, até na Pajula, no contexto do La Salle, no contexto da pastoral, ter um lugar em que a gente tá lá junto, totalmente sem julgamento, é uma coisa que deveria ter em todos os lugares. Sim. E no mundo inteiro. Porque a gente se sente tão acolhido na Tabajula, nos encontrões. Até quando a gente se encontra com os outros La Salles aqui mesmo, regional. Fora. Por fora mesmo. A gente se sente tão acolhido porque a gente, por mais que a gente tenha ideias diferentes, por mais que a gente não acredite na mesma coisa, a gente sabe que a gente se respeita, a gente sabe que lá a gente não tem julgamento. Então é muito louco pensar, na minha visão, que tem tanta gente que julga, sabe? Tanta gente que julga Que fala mal. Que fala mal, exatamente. Desrespeita, não. Sendo que a gente podia viver em harmonia. Olha que legal, Ana Cecília, porque esse é bem o princípio cristão. Se vocês pegarem todo o evangelho, o Cristo nunca perguntou, você segue os meus princípios, você reza, nunca perguntou isso. Sim. Nenhuma pessoa se aproximou do Cristo e foi embora, diz, cara, ele me tratou mal, ele não me acolheu, ele me julgou. Pelo contrário, vamos fazer uma varredura do evangelho. Todo mundo diz, quem se aproximou de Jesus saiu melhor do que quando chegou. Sim. Saiu com um humor melhor, com uma saúde melhor, com uma espiritualidade melhor. Ele nunca julgou ninguém. Ele sempre, simplesmente o quê? Ele acolheu. E na hora que fez o serviço dele, o que ele dizia? Vai em paz. Vai em paz. Na paz. Uma pergunta aqui que eu tenho que, puxando o gancho ali dos encontros, conta um pouco da sua experiência no Crescer, Ana Cecília. Conta. Crescer, o que é crescer agora? Eu tô curioso. É um curso que a gente tem no Rio Grande do Sul também. O meu, ele foi em Canoas, na escola de Canoas mesmo. A gente... É um curso que a gente vê sobre o serviço. A gente fala sobre o serviço. Então, lá no Crescer, a minha experiência, a gente se viu muito nos primeiros dias. A gente passou 5 dias, se eu não me engano. Lá em Canoas, a gente passou 5 dias. E nos primeiros encontros, ele é nacional também, vão de 2 a 3 jovens de cada La Salle. E nos primeiros dias a gente se focou no autoconhecimento. Então a gente se conheceu muito, a gente viu o passado, a gente viu o nosso presente e a gente falou também sobre o nosso futuro. E a gente viu também muito sobre as comunidades, sobre o que a gente pode fazer mais na visão vendo do lado de fora, o que a gente pode fazer nas outras comunidades, o que a gente pode fazer para melhorar o mundo, o que a gente pode fazer para ser mais humano, para ajudar os outros a serem mais humanos. Então, o curso Crescer, ele foi um curso que me impactou muito. Tudo que a gente faz aqui dentro da pastoral me impacta muito, mas o Crescer... E qual foi o propósito que surgiu de ti a partir desse curso? Então, o Crescer, normalmente, eu não esperava que fosse tudo isso. Muitos dos cursos que eu fiz aqui, eu não esperava que fosse. Eu não botava tanta expectativa. Você estava esperando 80 e recebeu 800. Exato. Eu tava esperando 8 e recebi 80. Basicamente isso. Então, foi uma coisa que eu não tava esperando. Então, o Crescer, ele me emocionou. Eu chorei muito, tanto pela minha história, porque a gente... Tanto que a gente não pode tocar uma música que você já desmanche em lágrimas. Começa a tocar oração, todo mundo já despenca, desaba. Mas o Crescer, ele me ajudou muito a me ver como pessoa, a me ver como juventude, a me ver como comunidade, a me ver como humana, nesses itinerários que a gente tem na Pajula. Me ajudou muito de diversas maneiras a ver como a gente pode ajudar o próximo. Tanto que no Crescer, quando a gente sai do Crescer, a gente tem 2 etapas, né? A segunda etapa foi a ação que teve lá no Rio Grande do Sul, só que em cada escola a gente teve uma ação, em cada região.
porque acabou que ia ficar muito caro se a gente fosse pra lá. Mas teve gente que conseguiu ir pra ação. E a ação que eles fazem lá, não sei se o senhor já ouviu falar, eles pegam algumas cestas básicas, trabalham com comunidades carentes. Então, eles ficam hospedados na casa das pessoas, de pessoas carentes. Então, é uma coisa que a gente tem lá, mas podia não ter só lá. Pode ter aqui, pode ter em todo lugar do mundo. Pode replicar, porque um dos critérios é da escalabilidade para ação. O que acontece lá no Rio Grande do Sul que nós podemos fazer aqui no Distrito Federal? Exatamente. A gente, é aquele negócio, né? Tem coisa que você soma, que traz pra somar. Então, tudo que a gente consegue fazer lá, por que a gente não consegue fazer aqui? Por que a gente não consegue fazer no mundo inteiro? Sim. Se a gente faz em um lugar, quer dizer que a gente pode fazer em outros também. Então, é uma coisa que pegou muito. O curso em si, ele já é um curso que toca muito na gente. Muito, muito. E é uma oportunidade bem bacana que eu observo com vocês sobre o pertencimento. E aí vocês fazem muita questão de mostrar os símbolos que vocês pegam quando fazem encontro com os jovens de outras escolas. Seja uma camiseta, como estão usando agora. A pulseira. Essa pulseira, eu ia colocar, Com mas eu certeza, esqueci. isso, com certeza vocês trocam Instagrams e número do WhatsApp. Sim. Isso, de certa forma, é uma influência. Certo? A gente recebe uma influência de jovens da nossa mesma idade. Sim. E acaba pensando, poxa, eu quero me comportar como esse cara, quero seguir o ensinamento desse cara. Sobre as influências, eu quero que cada um diga agora quem são as pessoas mais influentes para vocês. Qual é a pessoa ou o personagem que você fala, cara, eu quero ser igual a essa pessoa. Começando pelo senhor, irmão. Quem é ou quem são as pessoas mais influentes para o senhor? Sempre foi o meu pai. O meu pai hoje tem 92 anos. Nossa. O meu pai, com 92 anos, hoje ainda lê umas 3, 4 horas por dia. E reza no mínimo de 2 a 3 horas por dia. É incrível, incrível, meu velho. E só para eu dar uma historinha rápida, na última visita que fiz para ele lá no Sul, que eu vou seguido pela idade dele, eu quero estar bem próximo dele, o meu pai disse, irmão Paulo, tu parece meio triste na hora de ir embora. Não, é que eu tô com saudade e tal. Pode ir. A tua missão é lá no meio dos jovens. É ajudar nas políticas pro Brasil. Não te preocupe, eu não vou morrer tão logo. E eu levei aquele impacto. Será que ele pensou que eu tô aqui matutando que ele vai morrer logo, 92 anos, né? Eu tenho muita gente para rezar. E se eu morrer logo, eles vão sentir muito a minha falta. Olha aqui meu caderninho. E puxou, ele tinha uns 30 nomes. Caraca. E diz ele, e eu não olho simplesmente os nomes e saio rezando, eu me concentro em cada um e peço a luz de Deus para cada um. E aí eu disfarcei, eu já estava todo emocionado, e o meu nome está aí, meu papai. O teu é um dos primeiros. Ai, que coisa boa. Mas para dizer, sempre me inspirou. E eu me orgulho quando a turma diz, tu pegou a oratória do teu pai, a comunicação do teu pai. Ele foi um orador até 2, 3 anos atrás e sempre assumindo tudo que é liderança. E nos últimos anos, eu tenho 2 que me inspiram. É o Papa Francisco. O Papa Francisco, não só como líder de igreja, líder mundial, acolhendo a todos, nos inspirando a realizar projetos de vida, muito preocupado com a juventude. Por exemplo, daqui 3 semanas eu vou me encontrar com ele em Roma. Mas eles vão nos botar no Vaticano 1 semana de trabalho e eu vou ter 15 minutos para mostrar para ele o relatório final. Mas o que eu quero dizer para vocês, qual é o assunto que ele está querendo? Cara, me redefina uma escola e uma universidade de sentido. Que se a universidade e a escola não fizer sentido para os jovens, nós vamos perder muito jovem. Diz ele, e aí nós vamos perder muita vida, nós vamos perder muita esperança. Então eu estou com a missão nos próximos dias de reescrever um documento sobre universidade do sentido e escola que promove sentido para a juventude. E já no nosso congresso de setembro, já estou fazendo propaganda, esse ano vai ser em Roma, em setembro nós vamos novamente reunir experiências de ajuda solidária de todo mundo e uma delas vai ser
com o foco que universidade e escolas estão ajudando a promover sentido para recuperar o brilho no olho daqueles jovens que perderam o brilho no olhar e precisam de uma nova chance, precisam de uma nova esperança. Então esses dois me inspiram muito. Quero saber de vocês agora, numa era em que a gente dá muito destaque aí para influência de YouTube, de Instagram, de TikTok, eu quero saber o que vocês, jovens, quero ver agora. para ser uma influência. Lembrando que o nosso lema desse ano é ser, Viver, né? Viver e aprender. O que nós estamos sendo, né, fora do Instagram? Porque quando a gente está com a juventude, muitas vezes a gente passa uma mensagem no Instagram, mas por trás das câmeras a gente passa uma outra. Sim. O que vocês estão sendo, o que vocês estão vivendo e o que vocês estão aprendendo? Tá. Pode falar, quer falar? Pode começar se você quiser também, né? Tá. Eu acho que eu busco sempre, você tava falando de a gente pegar inspiração, né? Eu tenho uma relação muito forte na igreja, eu tenho uma relação muito forte com Deus, muito forte com Maria, que eu acredito, né? Segundo a minha religião. E eu acredito que se eu conseguir ser pra alguma outra pessoa o que Deus é pra mim, o que Ele é pra gente e tentar buscar no olhar de alguém ou na ajuda de alguém, buscar o que ele foi pra gente, ter esse olhar e alguém falar, nossa, eu transformei. Se alguém virar pra mim e falar, você transformou meu dia, pra mim já fez o meu dia. É uma coisa enorme. Então eu acho que nessa questão de Instagram, eu não sou muito ativa no Instagram, não. Mas eu acredito que com essa TikTok, com Instagram, às vezes tem um lado ruim, tem um lado bom também. Eu acho que você pegar e transformar em algo bom, trazer pra alguma coisa pra somar, alguma informação pra somar, é algo, ajudar aquilo, não como uma ferramenta ruim, mas como uma ferramenta de ajuda e uma ferramenta de dedicação pro próximo, pra ajudar o próximo. A gente consegue fazer coisas enormes, até puxando também pra ações, pra ações sociais, para até aqueles, como o meu irmão falou, para as pessoas que perderam o brilho, porque normalmente a gente só tá lá pra falar, porque muitas pessoas são desnecessárias, né? A maioria, muitas pessoas são desnecessárias. Então, ao invés da gente julgar, ao invés da gente botar a mão e falar, botar a mão na cara e falar, não, você não pode fazer isso, por que a gente não tá lá pra ajudar, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que a gente consegue fazer por meio do Instagram, por meio do TikTok, até pessoalmente, né? Que é o mais... Eu acho isso muito bom. A Ana Cecília falou sobre o ser, né? Sobre ser espelho, sobre passar aquilo que vivencia. Exatamente. E viver, o que você está vivendo? Eu tô vivendo... Acho que a Pajula em si já é a maior vivência que eu posso ter e posso trazer pro meu dia a dia, assim, fora dos nossos encontros, né? Eita, perdão. Além de mostrar projetos, desenvolver projetos que a gente faz, eu acho que é você passar ali na rua e você falar com alguém, entendeu? É você olhar um gatinho na rua e resgatar. A gente fez isso semana passada. Você resgatar um gato na rua, você se importar com o outro, eu acho que isso é o viver, isso que a gente tira da Pajula, isso que a gente tira dos valores que são ensinados aqui no La Salle e que são passados também pelos nossos pais, né? Por exemplo, meu pai, ele é muito vinculado à igreja também e ele sempre me ensinou isso, sempre me ensinou a respeitar o próximo, entender o próximo, buscar sempre respeitar e buscar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Sim. E pegando o que a Maria Luísa falou também, e voltando pro negócio do crescer, a gente tem, tá até aqui atrás da blusa, a gente tem uma frase que fala... eu não posso voltar para o ontem porque lá eu era outra pessoa. Então eu acredito que você aprendendo e vivendo com outras pessoas, conversando com outras pessoas, você aprende muito mais do que você aprenderia sozinho normalmente. Então é igual, você nunca acorda a mesma pessoa. Você nunca levanta da cama e dorme sendo sendo a mesma pessoa. Sempre tem experiências novas, convivências novas. Então... isso é uma coisa que, se você pensar, é tão louco você imaginar que uma pessoa, ela te toca tanto ao ponto de você mudar e falar, cara, eu quero ser mais que nem essa pessoa. Eu quero mudar porque essa pessoa transformou alguma coisa em mim que eu quero pôr na minha vida e eu quero agregar nela.
É interessante saber que todos os dias a gente aprende algo novo, mas a gente pode sempre repetir nosso Sim. lema, aprender a ser, né? Eu boto todos os conhecimentos literários, acadêmicos, que pode vir um irmão Paulo Fossati, pode vir uma Cecília, pode vir um Rafael, pode vir uma Maria Luísa e nos ensinar alguma coisa. Eu quero ter um pouquinho da Maria Luísa, eu quero ter um pouquinho do Rafael, um pouquinho da Ana Cecília, um pouquinho do irmão Paulo Fossati. Rafa, também tem esse sentimento de que, cara, essa pessoa, eu quero isso dele, isso daquilo. Os jogadores de futebol costumam fazer um pedaço de cada, né? Tem alguém que você gostaria de que compôsse o seu espírito, o seu jeito? Um pouquinho de cada? Uma pessoa que me inspira é um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito e que, inclusive, me direcionou a uma certa vocação que eu gostaria de ter, que é o Guilherme Briggs, sabe? Você conhece ele? Sim, o dublador? Dublador, isso mesmo, ele. Eu acho ele uma pessoa muito inspiradora, sabe? Mas você tem um sonho de ser dublador como o Guilherme Briggs? Isso. Então, certamente você já assistiu vários filmes, seriados e desenhos dublados por ele. Alguns, como por exemplo o Superman, eu já assisti, até mesmo... Você conhece o Lucas Almeida, sabe? Dublador de Attack on Titan. Então, certamente quando você escuta qualquer... A gente não vê a imagem do dublador, mas onde você assiste qualquer filme, você fala, Guilherme Briggs. Sim. Isso? Então, não é uma referência tem um pra ti. choque que você lembra, sabe? Exatamente. Da voz, é muito característico dele. Eu queria compartilhar O aqui uma Mickey coisa também. meio... quando eu entrei aqui no La Salle em 2019, eu tava no 6º ano, a Pajula era lotada, né? Então não tinha tanta vaga. Claro, tinha, mas era bem cheio. Limitado. E eu via ali João Paulo e o Piante, assim, conduzindo tudo e fazendo todo mundo se sentir acolhido, se sentir bem. E o João Paulo... né, assim, né, muito alto astral, faz piada com todo mundo, sabe, eu vi ali uma coisa que eu falava, cara, eu quero trazer isso pra minha vida também, eu quero ser um pouquinho daquilo também, e hoje, inclusive com essa oportunidade que eu tô tendo aqui de estar no La Salle Cast, eu fico muito feliz que eu continuo vivendo isso e continuo aprendendo muito com o João Paulo e continuo aprendendo muito com a Pajula, continuo aprendendo muito com a Ana Cecília, que a nossa história também, alguns pontos parece bastante. Realmente. E, nossa, eu acho isso muito lindo, sabe? A gente conseguir viver e a gente veio aqui, inclusive, para tentar tocar mais jovens, para poder viver isso com a gente e poder viver a Pajula, os encontros como eles são e a importância que ele tem pra gente. Realmente, porque eu acho que quando a gente fala da Pajula, principalmente no ensino médio, que tem o número mais baixo de jovens, muita gente, não sei, por ser alguma coisa que a gente faz no período da tarde, eu falo, eu vou ficar na escola, já fico tanto, né? Só que é uma coisa que eu acho que você não tem noção do que é o que a gente falou da expectativa também. Você tem uma expectativa tão baixa, você não tem noção do que é até você participar. Acho que você só consegue saber o que tem lá quando você vai e se entrega de corpo e alma. Porque é igual o que a gente falou. A gente entra sendo desconhecidos e acaba com uma família. A gente que tá no 2º ano, daqui a pouco a gente acaba a escola, é uma coisa que a gente vai levar pra sempre. Sim. Então eu acho que quem tiver oportunidade ainda, mesmo que seja no último ano, no 2º, no 1º, não sei, quiser fazer parte, porque é uma coisa que com certeza vai tocar a gente e vai deixar a marca. Então... marcar, né? E aí, quando a gente marca outras vidas, a gente acaba sendo lembrado por ela. Irmão Paulo Fossati, se eu pesquisar o seu nome no Google, certamente vai aparecer várias páginas de trabalho feito pelo senhor. Com certeza. Vai aparecer o nome do senhor assim. Mas como o senhor gostaria de ser lembrado? Essa é uma pergunta existencial. Você é o caprichei. Com certeza, você caprichou. caprichou porque é uma pergunta filosófica. Porque diz que o ser humano não aceita morrer. Nós não aceitamos morrer por inteiro. E nós relutamos porque nós queremos permanecer na vida das pessoas. E eu já comecei a me fazer muito essa pergunta. Mas a alegria é que eu já tenho muita resposta. Eu quero continuar na vida das pessoas como aquele irmão que muito amou aquilo que fez, que se entregou por inteiro. Aquele irmão que acolheu e aquele irmão que sempre recuperou a esperança na juventude. Eu sempre digo, não tem caso perdido quando nós falamos em humanos.
Se é um ser humano, se você está vivo, é porque ali o amor ainda está falando mais forte. Então não tem caso perdido, nós vamos lutar, depender de mim, vamos te ajudar, vamos te apoiar, vamos encontrar uma saída. Então os meus próprios alunos dizem, irmão, tu sempre nos anima, nos motiva, acredita em nós. Hoje mesmo uma aluna do doutorado, antes de eu vir para cá, irmão, muito obrigado por me animar, por acreditar em mim. E ela vai terminar o doutorado esse ano. Então, ela estava com várias dificuldades. Obrigado por acreditar em mim. Uma outra aluna ontem, que é adulta, para ver que não é só com jovens, adulta que está com um sério problema de saúde, e vamos, você vai conseguir, vai conseguir. Ela assistindo aula até de hospital, e ontem ela disse, irmão, obrigado por não desistir de mim. E eu dizia, não, eu não vou desistir de ti porque eu acredito e nós vamos vencer juntos. Tu vai vencer, vai superar a doença e nós vamos te dar o diploma de mestre em educação. E ela terminou a noite, obrigado, irmão, por acreditar em mim. Cara, isso, eu estou deixando marca nas pessoas, isso para mim é muito gratificante. Muito se fala hoje na educação integral, se preocupar com todos os fundamentos do processo de um estudante. Irmão Paulo Fossati, o senhor aí que, vou repetir pela terceira vez, que é a minha referência na educação, qual é o seu olhar, até como representante da rede La Salle de Educação, sobre essa estrutura de educação integral? A rede La Salle já há 344 anos, ela trata da educação integral enquanto uma dimensão constitutiva do ser humano. Ou seja, eu não posso educar apenas cabeça e ideias, mas eu preciso entender que nós somos seres espirituais e uma espiritualidade enquanto uma dimensão antropológica. Eu tenho uma espiritualidade como eu tenho um afeto, como eu tenho uma inteligência. E a educação procura integrar isso tudo. E por que é fundamental integrar? Vou dar um exemplo de um doutor ou uma doutora em determinada área do conhecimento que não sabe abraçar o filho. Será que esse está vivendo a integralidade humana? Não está. Então nós precisamos hoje sermos doutores em espiritualidade, doutores em humanização e também doutores na nossa área do conhecimento. E esse doutor é muito simbólico, porque desde a educação infantil ao pós-doutorado, nós somos convidados a viver todas essas dimensões para cada vez mais nos aproximarmos de uma vida plena e a cada vez mais valorizarmos e respeitarmos não só o ser humano, mas toda a biodiversidade, que é um grande convite hoje a cuidar da Mãe Terra, cuidar do nosso planeta, das diversas formas de manifestação da vida. E toda vez que nós não cuidamos da vida, é porque o integral aí não se fez presente. E estudantes, né, Maria Luísa, você sente que o La Salle se preocupa de fato com a sua educação integral? Com certeza. O La Salle, desde que eu entrei aqui, né, como eu tinha comentado em 2019, o La Salle ele se preocupa muito na forma que você aprende. Assim, ele sempre, o La Salle, a estrutura laçalista, os professores sempre buscam entender a sua dificuldade e te ajudar ali, para você ser uma pessoa melhor, para você ser um estudante melhor e para você se desenvolver na sociedade de uma forma melhor também. Eu sinto muito apoio do La Salle em relação a isso e sinto que o La Salle ajuda muitas outras pessoas também. E já sente todos esses benefícios, né? Não só para a vida dentro da escola, mas na família, no teu contexto social. Com certeza. Uma das coisas que a gente consegue observar aqui em nossa escola, e também em outros, já visitei outras instituições do La Salle, é que uma das perguntas é, onde é a sala pastoral? Mas a gente entende que a pastoral começa lá da portaria e passa por todos os setores do nosso colégio. A forma como a gente entra aqui no colégio, que pode falar bom dia e conhece o estudante pelo nome, talvez não o nome, mas sabe que ele passa todos os dias no mesmo horário, já é uma forma de escola em pastoral. Quando a gente passa por alguma equipe da limpeza e a cumprimenta e aquela como vocês chamam, a tia da limpeza, reconhece o seu nome, é uma escola em pastoral. Então tudo isso faz parte da educação integral, que é
o carinho, o carisma, os conteúdos, a vivência, é você gostar de ir para a escola. Eu costumo dizer para o jovem da Pajula que o mais importante não é o primeiro dia que ele vai para o grupo, mas sim o segundo. Porque se ele vai ao segundo dia, é porque ele gostou do que ele teve no primeiro dia. Então, isso é se preocupar com a educação integral dos estudantes. E, Rafa, você se sente acolhida aqui dentro da escola? Você sente que o porteiro, o pessoal da lanchonete, os professores, toda a equipe da escola, eles cuidam bem de ti? Eles te conhecem? Sim, principalmente a biblioteca, que eu vou bastante lá, não só dos dias que eu fico aqui na escola para fazer atividades como a Pajula ou um tutor, de eu ir lá, cumprimentar, dar bom dia, de conhecer a pessoa pelo nome, já é uma coisa de... Sim, Acolhimento. de acolhimento. Acolhimento. E eu quero ouvir da Ana Cecília, como é que tu leva essa integral para a vida? Porque a educação integral, La Salle já dizia lá no século XVII, é uma formação para a vida, Sim. não só para dentro da escola. Sim. Como é que você vive isso na família, com os amigos, na igreja, na sociedade? Sim. Então, o La Salle, ele mostra muita coisa. Não só na questão de educação, porque a gente tem um privilégio enorme, porque eu acredito que muitas escolas deveriam ser como La Salle. E por muito, como a gente já falou também, eu já fui em várias escolas, eu já estudei em várias escolas e eu me identifiquei muito com La Salle. Tanto como pessoa, porque o acolhimento que ele me oferece, os professores, a equipe educativa, a equipe diretiva, os auxiliares de serviço, as tias da limpeza, os tios da portaria, eles acolhem em um nível muito grande. Então eu me sinto muito acolhida. E eu acredito que um pouquinho de cada deles, como a gente falou de mudar, eles me mudam como todos os dias. Porque às vezes aquelas pessoas, elas deixam marcas na nossa vida, porque a gente sabe que a gente não tem muito contato. Mas às vezes você dá um bom dia, você fala um obrigado, você fala um por favor, já muda o dia daquela pessoa. Sim. Então eu acredito que o La Salle, ele deixa muito isso na minha vida, na marca de como eu quero ser para as outras pessoas fora daqui. Costumo dizer que dentro de uma aula a mágica acontece. E também falo para meus estudantes, você não aprende só com o professor, sempre também com o colega da sala de aula. Então tem coisa que o professor não vai conseguir explicar, que o colega em um simples comentário consegue tirar toda a dúvida da sua cabeça. Sim. Isso é uma educação integral. Então o que muitas vezes nós aqui queremos inverter a sala de aula, né? Passar para o estudante aquele protagonismo. E uma das palavras mais importantes da vivência dos grupos de jovens é a palavra protagonista da sua história. Vocês se sentem protagonista da sua história? Irmão Paulo Fossati, quando foi que você percebeu que você era de fato o protagonista da sua história? Eu, desde muito jovem, eu sempre tive um querer muito forte e corri atrás das minhas escolhas e me alegrei com as escolhas. Mas o que determinou mesmo, quando eu estava para me tornar irmão, eu entrei numa crise logo. Fui buscar o meu pai, o que tu acha? E aí o meu pai disse, eu amo todos os filhos, a decisão que tu tomares, eu vou acolher. O importante é você ser feliz e fazer as pessoas felizes na tua escolha. Eu disse, puxa vida, o pai foi tão inteligente e devolveu a pergunta para mim, eu vou ter que escolher. E aí eu fiz a minha escolha pela minha vocação de irmão e a partir daí meu filho só decolou, só decolou. E parece que a vida é pequena para viver tantos sonhos, tantas experiências que vêm pela frente ainda. Bom, são muitas informações, né? Enriquece aqui as nossas experiências. Para a gente começar já a finalizar o nosso bate-papo, que poderia se estender, mas como tudo é limitado, né? Eu queria que vocês dissessem uma mensagem sobre protagonismo para quem está nos assistindo. Essa mensagenzinha. Quando a gente fala de protagonismo, a gente não fala só de você mesmo, sobre você querer ser protagonista da sua própria história, você ir lá fazer e querer. Acho que quando você fala de protagonismo, você não tem que olhar só pra você, mas você também tem que olhar pro outro. Você tem que olhar pra frente, olhar pra sociedade, olhar pra todo mundo que tá à sua volta. Porque, igual como o irmão falou, muita gente precisa. E quando um quer, todo mundo ainda tem a esperança, né? Então, buscar ser humano, ser juventude, todos os itinerários que a gente tem aqui na Pajula, que o La Salle emprega, é muito importante para o protagonismo que a gente vê aqui e visualiza aqui. Ótimo, ótimo.
Maria Luísa? O protagonismo, pra mim, na minha vivência, é eu saber se relacionar com o outro e mudar a vida do outro. Você falar, transmitir o que tá no seu coração de uma forma que você aqueça o coração do outro também. É você perceber em si mesmo coisas que você pode ensinar pro outro e aprender com o outro. Pra mim, protagonismo além de ensinar, é aprender e tentar buscar um pouco de cada um pra colocar na sua história, que nem o João Paulo já tinha falado, de inspirações, né? Você buscar inspirações para conseguir inspirar outras pessoas. Rafael, você é protagonista da sua própria vida? Sim. Ótimo. Então, a Pajuro contribuiu com essa vivência do protagonismo? Sim, contribuiu. Além da Pajuro incentivar as nossas próprias escolhas, a gente fazer o que a gente quer, ter a liberdade para ser o que a gente é, também ajuda na possibilidade de você ser o que você é, tomar as suas próprias decisões a partir do que você deseja. Ótimo. Irmão Paulo Fossati, eu queria que o senhor concluísse aí o nosso bate-papo. Eu creio que é importante, jovens, aproveitem as pessoas que Deus coloca na vida de vocês todos os dias. Sim. E aproveitem disso para também serem graça e serem o milagre da vida para todos aqueles que esperam um pouquinho do amor, da acolhida, da dedicação, do serviço de cada um de vocês. E aí certamente serão muito felizes, fazendo também outros felizes. Bom, quero convidá-lo então a assistir este episódio nos nossos canais do YouTube e também do Spotify. E encerrar aqui agradecendo a presença dos meus companheiros estudantes e também do irmão Paulo Fossati, para podermos encerrar esse maravilhoso bate-papo que tivemos hoje sobre a juventude lasalista dentro da perspectiva dos colégios La Salle.